Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja dentro do teu coração. Caríssimos, o tema de hoje é sobre um ponto bíblico usado exaustivamente pela teologia da prosperidade, um dos mantras da teologia esta que não é divina, não é de Deus, não é em absoluto é satânica. O Senhor Jesus nunca ensinou isso, mas para você ter uma ideia, até o Espiritismo ele é extraído dos seus pontos de base dentro da Escritura, tá? Tem os evangelhos psicografados, pra você ter ideia, as bases bíblicas dele dá para dar uma resposta apologética a cada uma, mas o que eu quero dizer ou seja, biblicamente você consegue sustentar algumas teorias usando de recortes descontextualizados. Se você pegar o que está sendo dito, realmente a aplicação do texto, aí você não para de pé uma teoria dessa, assim como não para a teologia da prosperidade. Mas até os irmãos que já absolveram a ideia de que Deus, o Senhor Jesus, não está lá para prosperar a nossa vida, ficam um pouco resistentes a alguns temas, alguns versos bíblicos, e é sobre esse que eu quero tratar aqui hoje com vocês. Eu peço a você humildemente que fique comigo até o final para você analisar ponto a ponto e texto a texto que eu vou apresentar aqui neste pequeno vídeo. Também te peço humildemente que confira a tua inscrição, divulgue e compartilhe os meus vídeos, deixa aquele like para engajar, para fazer, fortalecer na plataforma esses vídeos, alcançar mais pessoas serem elucidadas no tema aí da prosperidade, da teologia da prosperidade, que isso seja arrancado com raiz e tudo do meio cristão, que é muito importante para a defesa do verdadeiro evangelho. Saiba você que criticar, apontar e combater o falso evangelho também é uma forma de pregar o verdadeiro, certo? Porque o falso é um baita de um veneno. Bom, vem comigo, queridos. Eu vou trazer um texto para vocês aqui, em Marcos 10, 29 e 30. Vou deixar aqui na tela. Esse texto é usado exaustivamente, é um dos mais fortes aí da teologia da prosperidade. Vamos ler. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Veja essas duas coisas, amor de mim e do evangelho. Não adianta nós amar, dizer que amamos Cristo, mas não somos anunciantes do evangelho. Pega essa visão, é importante. Que não receba 100 vezes tanto. Esse 100 vezes tanto aqui, ele acaba, irmão, porque o falso evangelho se apoia nisso como uma muleta e sai anunciando: dá o que você tem que eu vou te dar 100 vezes mais. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Aí os irmãos dizem: é neste tempo que Deus vai te dar 100 vezes mais, certo? Em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos. Olha o que vem depois do campos: com perseguições, dá uma olhada aí, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Caríssimos, a interpretação equivocada da teologia da prosperidade é que estes dois versos corroboram a ideia de que se eu der doar minha casa, meu aquilo outro, o Senhor me dá 100 vezes tanto nesta vida. Bom, caríssimos, para vocês entenderem, Jesus nunca estava falando sobre isso, nunca, tá? Isso é um falso evangelho. Só para vocês analisar um pouquinho como é que Deus ia dar tudo isso. E no versículo 30 tem aqui, ó, depois de campos, olha aí, com perseguições. O que é isso? Ué, se ele vai multiplicar as coisas, o que essa perseguição está fazendo solta no meio desse versículo aqui? Faz sentido para vocês? Parece que está errado, né? Não está, porque não está querendo dizer aquilo que a teologia da prosperidade diz. Bom, primeira coisa, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por amor de mim. Veja bem, isso aqui não é pegar os bens e doar para a igreja, e sim deixar. Mas deixar por quê? Lembra que Jesus disse: eu não vim trazer paz e sim espada, colocar pai contra filho, nora contra sogra. O que ele estava dizendo? Ele ia criar guerra nas famílias? Não, ele estava dizendo: a espada do evangelho vai separar as pessoas. O exemplo era esse: se o pai é convertido e o filho não, uma espada entrou no meio dos dois, porque um vai seguir um caminho e o outro, ou seja,
houve um desligamento, um rompimento, assim como a nora e a sogra. Se a nora é convertida e a sogra não, ou vice-versa, então um segue um caminho e outro segue outro, ou seja, a espada do evangelho separou ambas. Então era nesse sentido, não é que Jesus ia plantar contenda, semear contenda no meio das famílias, não é isso. Aqui é a mesma linguagem, está dizendo a mesma coisa. Aqueles que deixarem tudo o que tem por amor de mim, ou seja, não deu para trazer família, não deu para trazer pai, mãe, mulher, filhos, porque não queriam Jesus. E deixou os campos também, porque ao invés de se aplicar em lavrar a terra para cultivar e ali ganhar o seu sustento, eles foram plantar o evangelho no coração dos ouvintes, dos incrédulos, ou seja, abandonando os seus trabalhos para viver o evangelho de forma integral. Entenda que aqui Jesus estava plantando a ideia de uma igreja, plantando a ideia do evangelho, não é o que existe hoje. Certo que dá para conciliar em alguns casos, né? A maioria dos casos dá para conciliar. Você trabalha, você ganha o teu sustento, paga a tua conta e tira um horário para servir a Deus. Seria esse o correto. Servir a Deus no sentido de evangelizar, tá? Se você acha que ir para a igreja, tocar teu instrumento, atender teu culto lá e não prega o evangelho ainda por cima, né? Só prega a bençãozinha, vai alegriazinha para a igreja, vou enxugar tua lágrima, ver teu cativeiro. Essas coisas aí, além de você não estar servindo a Deus, porque ir a um culto não é servir a Deus apenas. Aquilo ali não resume em servir a Deus. Servir a Deus é muito amplo, muito maior, né? Exige muito mais entrega. E a maioria dos que vão à igreja vai no conceito de buscar, né? Não é de levar. E culto é levar, é a oferta da igreja para Deus, não o contrário. Mas a gente aprendeu que nós devemos ir para buscar, né? Eu estava com uma guerra, eu fui lá e Deus falou comigo, irmão. O que você está dizendo? Você não sabe o que você está falando. Claro que Deus falou. A tua imaturidade não te permite ainda viver o culto como oferta a Deus. E Ele que é bom e misericordioso, sabendo da tua limitação e ignorância, você vai lá desesperado para ouvir alguma coisa, Ele entrega, claro que entrega, porque Ele é muito bom. Deus é muito bom e sabe que nós somos limitados a tal ponto de não compreender. Mas isso Ele não vai manter a vida inteira. O Senhor vai mudando as coisas, né? Mas vamos lá comigo, para não ficar esticando demais. Quem são os pais, mães, do que é que o Senhor está falando aqui que vai entregar, irmãos e irmãs? Está dizendo o seguinte: você cristão vai sair do seu conceito, do seu contexto familiar, seus amigos, mãe, pai, enfim, todos, inclusive do seu ganha-pão, para viver o evangelho. Nesta vida mesmo, eu vou preparar irmãs, irmãos, mãe, pai, campos para você viver em família com mais intensidade e laços afetivos muito mais fortes do que você tinha lá na sua vida terrena. Eu vou te prover isso. Eu vou te prover isso. Segue um versículo muito importante que eu vou deixar agora na tela. Na tela para vocês verem a importância de conhecer a Escritura. Salmos 68, versos 6 e 7. Comigo, olha na tela. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Olha o que é que Deus está falando aqui lá nos Salmos, muito antes, dizendo: Deus faz com que o solitário viva em família. Dentro desse contexto, você abandona tudo por amor ao Evangelho e a Cristo e se torna solitário, o Senhor te faz viver em família. Era sobre isso que ele estava falando aqui em Marcos. Quem são mãe e pai, e de quem são essas pessoas que o Senhor Jesus estava falando? Dá uma olhada em Marcos 3, ele já tinha dito. Verso 31, 32, olha: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão que estava sentada ao redor dele disseram-lhes: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto a dele, disse: eis aqui, não os que estão lá fora. Estão dizendo para Jesus: ó, lá fora teu pai, tua mãe e teus irmãos. E ele diz: quem é meus irmãos? Aí aponta para todos que estão em volta dele e diz: eis aqui, né, minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Você está entendendo? Ele está querendo dizer sobre laços de família. Ele não está querendo dizer de uma progenitora. Não é sobre isso, não é sobre alguém que nasceu do mesmo ventre que a minha irmã e irmão. Está dizendo: todos aqueles que obedecem ao meu pai se tornam em laços de família como mãe, irmã e irmão. É sobre isso.
Bom, em Atos 2, dá mais ou menos o exemplo do que o Senhor Jesus estava dizendo lá em Marcos. Bom, veja bem, lá em Marcos 10, ele quer dizer o que está acontecendo aqui em Atos 2. Vou ler alguns versos para os irmãos. 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse ter tudo em comum é conviver em comunidade. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou seja, cada um a sua necessidade que precisava. Perseverando unânimes todos os dias, enfim. Esses versos de Atos 2 exemplificam a ideia elaborada lá em Marcos 10. O que seria viver e ter nesta vida multiplicada 100 vezes tanto casas. Por quê? Porque aí não teria mais uma casa. A casa de todos os seus irmãos seriam casas. Você vê aqui que eles repartiam, vendiam, repartiam e viviam em comunidade. Ou seja, eu não tinha uma propriedade, todas eram minhas. Eu poderia ter acesso a todas e usar todas e desfrutar de todas. De maneira cristã, honesta, singela e reta. Seria isso a ideia de um ser transformado. Se você for em Mateus 6, colocar aqui verso 19 e 20, olha: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Você acha que o mesmo Jesus que recomendou aqui não ajuntar tesouro na terra diria lá em Marcos 10 que era para você vender as suas propriedades, dar na igreja, que lhe seria multiplicado 100 vezes nesta terra, depois o reino do céu? Ou seja, transformaria você no investidor que teve o seu investimento multiplicado por 100, ou seja, você deu 1, tem 100, se deu 100, tem 1000, se tem 1000, teria 100 mil. E no outro lugar ele dizia: não ajunteis tesouro na terra. Claro que não, né, queridos? Claro que não. Bom, vamos lá comigo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, irmãos, aí, olha, perdoa que é de improviso, é um vídeo de estudo, é para nós chegarmos no consenso do que realmente aquilo queria dizer. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Pega a visão aqui. O problema não é ser rico, o problema é desejar, cobiçar, ter isso como alvo, ter a mira em ser rico. Por quê? Porque aí você vai abrir mão de valores, vai negociar princípios, porque teu objetivo central de vida é ser rico. Então, quando você tiver a oportunidade de dar um jeitinho brasileiro, dar uma pedalada em alguma coisa, você não vai perder tempo, porque você tem um objetivo muito focado em ser rico. Então, aquela teologia da prosperidade que envenena o texto de Marcos 10 tem este objetivo. Satanás mirou no coração do homem para fomentar o desejo de ser rico e assim quebrar os princípios e os valores cristãos. Este é o objetivo do Satangôs, em usar aquele texto. Sim, Satanás usa a Bíblia. Veja lá a tentação de Jesus. Dá uma lida em Mateus 4, em Lucas também você vai encontrar ele usando Bíblia para atacar Jesus Cristo. Então ele faz isso. Bom, queridos, para nós terminarmos, Paulo diz aos Filipenses, vou colocar na tela aqui, ó, Filipenses 4, verso 12 e 13: sem estar abatido e sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele traz um verso poderoso: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é que esse verso aqui dá a ideia de enriquecimento ou de vencer qualquer dificuldade, é dizendo que pode faltar tudo, ou como ter tudo em abundância, eu não vou me desviar do caminho de Cristo, porque eu posso tudo nele que me fortalece. Se eu estiver rico e ser tentado pela riqueza e por tudo que a riqueza tem acesso, eu
estou em Cristo que Ele me fortalece. Se eu estiver na pobreza, na miséria, padecendo necessidade, e eu ser tentado a pegar o que não é meu, enfim, tomar caminhos para resolver uma situação que não seja honesto, eu também vou ficar em Cristo, porque eu posso tudo nele que me fortalece. Esse é o objetivo desse verso. Então, caríssimos, Marcos 10, eu quis muito fazer esse vídeo, porque eu ouço irmãos falando sobre isso e usando esse texto, e eu sei que a teologia da prosperidade defende esse texto como o multiplicador de bens daquilo que você dá na igreja, né? Primeiro que os ladrões, os pastores ladrões aí, não é só pastor não, irmão, tá? Porque foi muita coisa que o Marçola falou também. Ele aponta a bazuca só para as igrejas que tem dízimo. Tá aí o Marçola no púlpito da CCB, em alto e bom som, dizendo para milhares e milhares de pessoas ouvirem que se você der coleta, depois você pode exigir de Deus. Você dá a coleta, depois você cobra milagre. Porque você tem um crédito, tem um saldo positivo lá na glória, porque você deu coleta para a igreja. Isso aí é discurso à la R.R. Soares, Edir Macedo, é a mesma pegada. Valdomiro Santiago, não dá para disfarçar não. Não coloca o sol tampado com a peneira aí, que não dá não. Essa é a verdade absoluta. O camarada fez um discurso a lá Edir Macedo mesmo. Então, isso daqui é derrubado por terra, essa teoria, essa teologia de prosperidade não para de pé mediante a uma análise bíblica. É falsa essa afirmação de que o Senhor vai dar 100 vezes tanto aqui, você dizer, achar que esses 100 vezes seria então a multiplicação de bens que você de alguma maneira deu à igreja, deu na obra, tá? Não é. Até porque tem um negocinho aí que dá um problema no versículo 30, né? Ele vai multiplicar tudo, olha, nesse tempo, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, campos com perseguições. Uai, já deu errado aí, né? Mas vocês entenderam o vídeo. Peço perdão se ficou muito longo. Ouçam, assistam aí numa velocidade maior, mas aproveitem e divulguem também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.